Helena acusou furiosamente a idosa Dona Rosa de ser uma ladra insignificante, sua voz ecoando como um chicote implacável pelos mármores polidos da mansão Montenegro, cortando a tarde com uma crueldade que gelava o sangue. Lúcia, que voltava da cozinha com uma bandeja, sentiu o coração apertar no peito. Um pânico gelado a invadindo ao ver sua mãe, Dona Rosa, no centro de tamanha humilhação pública. Era sua dignidade despedaçada por uma acusação tão infundada quanto cruel. Como alguém poderia ser tão desprezado por uma criatura tão frágil e indefesa? Sem hesitar um instante, com uma força que não sabia possuir, Lúcia soltou a bandeja com um estrondo surdo que ninguém pareceu notar e correu para sua mãe, colocando-se entre Helena e Dona Rosa como um escudo humano. Seu corpo pequeno se postou diante da imponente figura da senhora Montenegro. "Não toque nela, senhora. Ela não roubou nada. Minha mãe é inocente", exclamou. Sua voz tremia, mas seus olhos brilhavam com uma ferocidade indomável. A estatueta de porcelana caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços, um som que intensificou a tensão no ar, como se a alma de Dona Rosa também tivesse se fragmentado. O rosto de Helena se contorceu em uma careta de desprezo, enquanto seus olhos gélidos avaliavam aquela empregada que ousava desafiar sua autoridade em seu próprio feudo. "Saia do meu caminho, garota insolente! Como ousa defender essa ladra?", vociferou Helena. Sua voz não continha o menor traço de decoro, revelando uma fúria desenfreada que não conhecia limites. Dona Rosa, com Alzheimer avançado, observava a cena com olhos vidrados, sem compreender a magnitude do ataque, agarrando-se ao braço de sua filha como se fosse sua única tábua de salvação em um mar revolto. A fragilidade da idosa, sua inocência palpável, chocava-se frontalmente com a malevolência descarada de Helena. Na mente de Lúcia, cada palavra era uma punhalada, cada olhar de desprezo, uma ferida aberta. Ela sabia que arriscava seu emprego, talvez até o teto sobre sua cabeça, mas nenhuma ameaça seria grande o suficiente para abandonar sua mãe à mercê daquela mulher implacável que se deleitava com o sofrimento alheio. Lúcia, de apenas 30 anos, com a pele bronzeada pelo sol e o olhar franco de quem lutou todos os dias de sua vida, agarrou-se à dignidade de sua mãe como um tesouro inestimável. Ela chegara à mansão Montenegro anos antes, buscando um emprego que lhe permitisse cuidar de Dona Rosa, cuja memória se desvanecia como areia entre os dedos, levando consigo as lembranças e a lucidez. Naquele momento, no epicentro da riqueza, a humildade de sua existência contrastava com o ouro e os cristais que a rodeavam. Dona Rosa, de 70 anos, fora uma mulher vibrante, risonha, mas a doença a transformara em uma alma vulnerável, um eco do que foi, agora alvo fácil da crueldade alheia. Sua presença ali era um reflexo do equilíbrio precário que sustentava a vida de Lúcia. Como proteger alguém que não pode se defender? Helena, de forte anos, impecável em seu traje de grife, observava Lúcia com uma mistura de repugnância e divertimento sádico. Para ela, empregadas como Lúcia e idosas como Dona Rosa eram meros objetos descartáveis, cuja única função era servir e não perturbar a ordem de seu universo perfeito. Seu poder não residia apenas na fortuna de seu esposo, Carlos Montenegro, mas em uma rede de contatos e em uma habilidade inata para manipular as aparências. "Escute bem, garota", sibilou, aproximando-se perigosamente de Lúcia. "Nesta casa, minha palavra é lei, e a lei diz que sua mãe é uma ladra e que você é uma insolente por defendê-la. Acha que pode me enfrentar?" A mansão Montenegro era seu reino, e ela não toleraria nenhuma insubordinação, menos ainda de alguém tão abaixo de seu status. Em um corredor adjacente,
Quase invisível no fragor do confronto, Carlos Montenegro, de cerca de 45 anos, um empresário milionário com o olhar habitualmente absorto nos números intricados de seus negócios, parou abruptamente. Ele ouviu os gritos e a curiosidade, ou talvez um instinto, o levou até ali. Viu Helena, sua esposa, desatada em sua fúria classista, humilhando uma idosa frágil e uma jovem que se interpunha com uma coragem comovente. Carlos, embora acostumado à frieza do mundo e às excentricidades de Helena, sentiu um aperto no estômago, um lampejo de humanidade que ele pensava ter perdido em meio a tanta ambição. A cena o paralisou. O contraste entre a brutalidade de sua esposa e a defesa inabalável de Lúcia o deixou atônito, incapaz de reagir. O homem de negócios, acostumado a tomar decisões rápidas e sem hesitar no frio mundo das finanças, viu-se, pela primeira vez, sem palavras, sem um plano de ação. Apenas a imagem daquela jovem, Lúcia, desafiando sua própria esposa, a mulher que dividia sua cama e seu sobrenome. A dignidade nos olhos de Lúcia, apesar de sua posição vulnerável, era um fogo que contrastava com o desprezo gélido de Helena. Seria possível que houvesse tanta maldade em sua própria casa e tanta pureza em meio ao amor filial? A cena o abalou profundamente, despertando uma incômoda consciência que estivera adormecida por anos, sob camadas de pragmatismo e sucesso. Ele se perguntou que outras verdades estariam ocultas nas sombras de sua existência impecável. Essa velhinha tentou roubar a estatueta que estava sobre a lareira, vociferou Helena, apontando para os restos de porcelana no chão. E você, Lúcia, é cúmplice. Saiam da minha casa agora mesmo. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas contidas, mas com a voz firme, respondeu. Ela tem Alzheimer, senhora. Não sabe o que fez. Jamais roubaria. E eu não sairei sem ela. A tensão era palpável, cortante. Helena sorriu com malícia, saboreando o momento. É o que veremos, garota. A tensão no ar era densa como uma tempestade prestes a desabar. Helena, com um brilho perigoso nos olhos, avançou um passo em direção a Lúcia, sua voz carregada de veneno. Você não entende seu lugar, não é? Eu te dou um teto, um salário, e é assim que você me paga? Sabe o que significa me enfrentar? Significa perder tudo. Lúcia, segurando firme o braço de Dona Rosa, que murmurava palavras desconexas, alheia à gravidade da ameaça, respondeu com uma voz que, embora tremesse, carregava uma força inquebrantável. A única coisa que tenho é minha mãe, senhora. E por ela, eu perderia tudo com prazer. Você não pode pisotear nossa dignidade assim. O desafio na voz de Lúcia, mesmo em um sussurro, era mais poderoso que qualquer grito. Era uma chama de resistência em meio à opressão, pronta para se incendiar se necessário, para iluminar a verdade, por menor que fosse. Carlos, ainda oculto no corredor, sentiu uma pontada de vergonha. A frieza de sua esposa, seu classismo implacável, se revelou diante dele com uma crueza que lhe pareceu estranha, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Ele, o magnata, o homem de sucesso, dono de impérios, sentiu-se pequeno diante da imensa dignidade de Lúcia. Como era possível que em sua própria casa, cercado de tanto luxo, se gestasse uma injustiça tão flagrante? A imagem de Dona Rosa, tão frágil, tão alheia ao mal que a rodeava, o comoveu de uma maneira inesperada. Ele percebeu que seu mundo de negócios, de acordos e cifras, o afastara da essência humana mais básica, da empatia, da compaixão que agora emergia em seu interior. Esta é minha casa, Lúcia, e eu decido quem entra e quem sai. A partir deste momento, você e sua mãe estão fora, sentenciou Helena, sua voz ressoando com uma autoridade inabalável. Não só perderão o emprego, mas também o teto que as cobre. E se tentar falar com minha mãe, a polícia cuidará de você. A ameaça era clara, brutal.
Lúcia sentiu um calafrio. Para onde iriam? Como protegeria Dona Rosa nas ruas da imensa Lima? Mas seus olhos não refletiam nada além de uma determinação férrea. Não tenho medo de você, senhora. A verdade sempre encontra seu caminho, respondeu Lúcia, segurando ainda mais firme sua mãe, sentindo o calor de seu corpo trêmulo, uma faísca de esperança na escuridão. Dona Rosa, alheia à fúria de Helena, às ameaças de despejo e às palavras de sua filha, apenas murmurava nomes, fragmentos de lembranças distantes, perdida em seu próprio labirinto mental. Lúcia a abraçou com força, sentindo o peso da responsabilidade, o medo do desconhecido, mas também a certeza inabalável de que não a abandonaria. A dignidade de sua mãe não era negociável, não se vendia por um teto ou um prato de comida. Esse confronto não era apenas por um emprego, era pelo respeito, pela essência do que significa ser humano em um mundo que muitas vezes esquecia os mais frágeis. Lúcia se perguntava se algum dia conseguiria fazer com que a justiça, a verdadeira, aquela que nasce do coração, prevalecesse em um mundo de privilégios e crueldade. Carlos, testemunha silenciosa da humilhação, sentiu um nó na garganta. Ver a fragilidade de Dona Rosa e a coragem de Lúcia o fez questionar a vida que levava, as prioridades que adotara. Helena, sua esposa, uma mulher que sempre parecera o epítome da elegância, revelou-se um ser desprezível, sem uma gota de compaixão, exibindo uma crueldade que o repelia. Seria isso a verdade de seu casamento? A verdade de sua vida? A cena o corroía por dentro, falando de uma injustiça que ele, com todo o seu poder, permitira que se formasse sob seu próprio teto. Ele se sentiu cúmplice de um ato cruel por sua inação, por seu silêncio, por ter permanecido alheio ao que acontecia ao seu redor, preso em sua bolha de privilégios. Com um último olhar desafiador para Helena, Lúcia virou-se para deixar a mansão, decidida a enfrentar um futuro incerto, mas com a cabeça erguida. "Vamos, mamãe", sussurrou, guiando Dona Rosa em direção à saída. A idosa, embora confusa, parecia sentir a urgência, a mão de sua filha como uma âncora na tempestade. Helena as observava, satisfeita, convencida de sua vitória, de ter colocado cada uma em seu lugar, sem saber da tormenta que se aproximava. Ela não imaginava que essa expulsão, esse ato de crueldade, seria o início de uma cadeia de eventos que revelaria verdades enterradas sob anos de silêncio, abalando os alicerces de sua própria existência, de seu reino intocável. Mas que segredo poderia ser tão poderoso a ponto de desafiar os todo-poderosos Montenegro? Enquanto Lúcia e Dona Rosa desapareciam pela grande porta de carvalho, Carlos, ainda imóvel, sentiu uma onda de remorso e uma estranha curiosidade que o consumia por dentro. A versão de sua esposa não batia com a dignidade inabalável de Lúcia, nem com a inocência desamparada da idosa. Havia algo mais, algo que seu instinto dizia não estar certo, uma peça que não se encaixava naquele sombrio quebra-cabeça. Ele não seria mais um mero espectador da injustiça, mas um agente de mudança, uma pequena luz na escuridão. Jurou a si mesmo que investigaria. O primeiro passo de Carlos foi sutil, quase imperceptível para olhos alheios. Ele se aproximou discretamente do local onde Dona Rosa havia derrubado a estatueta e, entre os fragmentos de porcelana, encontrou um pedaço de tecido antigo, desfiado, bordado com iniciais que lhe pareceram estranhamente familiares. B.M. Um calafrio percorreu sua espinha. Essas não eram as iniciais de Dona Rosa, nem de nenhum outro empregado que ele conhecesse na mansão, nem de qualquer pessoa em seu círculo. Quem era realmente aquela idosa? Qual era sua conexão com aquele objeto, com aquelas iniciais? A semente de uma verdade oculta começou a germinar em sua mente, despertando um pensamento que o levaria por um caminho inesperado.
muito além de uma simples acusação de roubo. Com o pedaço de tecido na mão, Carlos sentiu que não era apenas um retalho velho, mas um fio solto de uma tapeçaria complexa, uma pista deixada pelo destino, um sinal que ele não podia ignorar. Não sabia por quê, mas a imagem de Dona Rosa, seu rosto frágil e seus olhos perdidos, se fixou em sua mente como fogo, e a coragem de Lúcia, defendendo sua mãe com tanto amor, abriu seus olhos para uma realidade que ele ignorara por tempo demais. Naquela noite, enquanto Lima se afundava em suas luzes e sombras, o milionário Montenegro prometeu desvendar o mistério da idosa. O que ele descobriria ao amanhecer, no entanto, mudaria não apenas a vida de Lúcia e Dona Rosa, mas também os alicerces de sua própria família, revelando um passado que todos acreditavam estar enterrado. Com o tecido bordado na palma da mão, Carlos Montenegro sentiu o frio metálico de uma verdade iminente. Um calafrio que não tinha a ver com a temperatura da opulenta mansão, mas com o despertar de uma consciência adormecida por muito tempo. As iniciais pareciam gravadas em sua mente, um eco de um passado desconhecido, uma certeza de que seu instinto empresarial o instava a resolver. A imagem de Lúcia, bronzeada, valente e digna, defendendo sua mãe frágil, se sobrepunha à fúria implacável de Helena, e o contraste era como um tapa em sua alma. Ele não podia permitir que a injustiça, com seu manto de mentiras, encobrisse a verdade. Não agora que a semente da dúvida germinara em seu coração, despertando uma urgência por compaixão. Enquanto Carlos iniciava sua busca discreta, Lúcia e Dona Rosa enfrentavam a crua realidade das ruas. Com o pouco dinheiro que Lúcia havia juntado, conseguiram um pequeno quarto em um bairro modesto de Lima. Um refúgio improvisado onde o luxo era uma memória distante e a sobrevivência era a única meta. O silêncio das paredes sem adornos ecoava sua solidão, mas também era um espaço onde a dignidade de Dona Rosa podia se recuperar dos olhares cruéis. Lúcia lavava roupas alheias, vendia doces caseiros, fazia qualquer coisa que lhes permitisse comer e ter o básico, mantendo sempre a cabeça erguida, porque sua mãe, apesar de sua doença, merecia todo o respeito do mundo. Não se preocupe, mãezinha. Vamos ficar bem, você vai ver. Ninguém vai te humilhar novamente, sussurrava Lúcia para Dona Rosa, enquanto a cobria com um cobertor puído. A idosa, com o olhar ora perdido, ora fixo no rosto de sua filha, era um farol de estabilidade na escuridão de sua nova realidade. Lúcia sentia o peso do mundo sobre seus ombros, o medo do desconhecido, de não ser suficiente, de não conseguir proteger aquela que dependia completamente dela. Cada dia era uma batalha, cada cumprimento uma promessa de novos desafios. Mas o amor por Dona Rosa era um motor inesgotável que lhe dava forças para seguir em frente, com uma dignidade que nenhuma riqueza poderia comprar, nem qualquer acusação poderia esmagar. Na mansão Montenegro, Carlos movia seus contatos. Contratou um investigador particular discreto, um homem de confiança com anos de experiência em desvendar segredos de famílias antigas. Entregou-lhe o pedaço de tecido, a descrição de Dona Rosa e o pouco que sabia sobre seu tempo na casa, omitindo intencionalmente a versão de Helena. Preciso que descubra a origem dessa mulher, de onde ela vem, se tem família. Qualquer pista, por menor que seja, pode ser crucial, explicou, sentindo a urgência de sua missão. Ele sabia que estava entrando em um terreno pantanoso, um mundo de segredos onde sua própria família poderia estar envolvida. Mas a imagem de Lúcia o impulsionava. Sua coragem merecia a verdade. O investigador, um homem de poucas palavras e olhar perspicaz, começou seu trabalho mergulhando em arquivos antigos, registros civis, censos e até asilos e hospitais da época. As primeiras semanas foram um mar de frustrações, nomes comuns, endereços falsos, um labirinto burocrático que parecia não levar a lugar nenhum.
Carlos, impaciente, sentia o tempo se esgotar, sabendo que cada dia que passava significava mais sofrimento para Lúcia e Dona Rosa, afastando-as da possibilidade de justiça que só a verdade poderia trazer. Não podemos desistir, dizia a si mesmo. Há algo mais nisso. Essa mulher não é uma empregada qualquer. Há um mistério que me chama, um laço invisível que me conecta a ela. Um dia, o investigador ligou para Carlos com um tom de voz incomum que denunciava uma descoberta significativa. Rastreei uma série de arquivos de um velho orfanato que fechou, gerido por uma ordem religiosa décadas atrás, disse a voz do outro lado da linha. Senhor Montenegro, encontrei um registro de uma menina abandonada com as iniciais BM, entregue por uma mulher que usou um nome falso. Coincide com a idade aproximada de Dona Rosa. E o mais impactante, havia uma nota anexa, um detalhe que pode mudar tudo. Uma menção a uma família abastada que supostamente perdeu uma filha em circunstâncias misteriosas por volta daquela época. Pode ser uma pista. Carlos sentiu um nó no estômago. Continue procurando. Não deixe pedra sobre pedra. Essa é a pista que precisamos, exclamou, o coração batendo forte. A possibilidade de que Dona Rosa fosse mais do que uma simples idosa desamparada, que seu passado estivesse entrelaçado com algo mais profundo, o enchia de uma mistura de esperança e temor. Ele se perguntava que tipo de drama familiar poderia levar uma menina a um orfanato e depois a uma vida de precariedade. Sua mente, acostumada a negociações e à bolsa de valores, agora se fixava em algo maior. A verdade. Uma verdade escondida entre papéis antigos e esquecida por uma sociedade que preferia ignorar o que não era conveniente, o que não queria ver. Histórias como essa, de um amor inquebrantável diante da adversidade, nos lembram do verdadeiro valor da dignidade, algo que nem o dinheiro nem o poder podem comprar ou arrebatar. Enquanto a esperança pairava no ar, a revelação prometia ser tão impactante quanto a explosão de um segredo guardado por décadas, capaz de mudar para sempre a vida de todos. Enquanto isso, na mansão, Helena não passava despercebida pelos movimentos de seu marido. Sua intuição afiada, forjada em anos de manipulação e controle, a alertou sobre o interesse incomum de Carlos pelo passado. Ela o viu consultando álbuns antigos, fazendo ligações furtivas. Seu olhar já não se fixava nos monitores de Wall Street, mas em um ponto distante, como se buscasse algo perdido no tempo. Ele está tramando algo que tem a ver com aquela velha e sua filha, pensou, sentindo uma fúria gelada começar a se formar em seu interior. Seu domínio sobre a narrativa do que aconteceu se sentia ameaçado, e ela não toleraria que ninguém, muito menos uma empregada e uma idosa com Alzheimer, desestabilizasse a realidade que ela construíra com tanto cuidado. Helena acionou seus contatos, algumas ligações para jornalistas da imprensa rosa, alguns vazamentos para colunistas aliados e a máquina de difamação se pôs em marcha. As manchetes começaram a aparecer discretamente. Escândalo na mansão Montenegro. Empregada e mãe tentam extorquir família. Suspeitas sobre doença de idosa que busca lucrar com a compaixão. A estratégia era clara: desacreditar Lúcia e Dona Rosa antes que qualquer verdade pudesse vir à tona, pintá-las como oportunistas sem escrúpulos, merecedoras do desprezo público. Ninguém ousa desafiar os Montenegro e sai impune, repetia Helena para si mesma com um sorriso de vitória, convencida de que seu poder era absoluto. Lúcia, que mal conseguia pagar o aluguel de sua humilde moradia, de repente, se deparou com um muro invisível. As poucas ofertas de trabalho desapareciam, os olhares no mercado se tornavam julgadores, os murmúrios a perseguiam.
Um dia, ela tentou voltar à mansão para recuperar alguns pertences que havia deixado e pedir o último pagamento de salário, esperando que o portão estivesse aberto. Mas Helena a esperava, parada majestosamente na entrada, sua figura impecável projetando uma sombra de desprezo. "O que eu disse a você, Lúcia? Acha que pode voltar aqui depois do que fez?" sibilou com voz venenosa. "Eu não fiz nada, senhora. Só vim pelo que é meu", respondeu Lúcia com a voz trêmula, mas com o olhar firme, "e pelo salário que me deve." Helena soltou uma gargalhada fria, ecoando no ar como cristais quebrados. "Seu salário? Que insolência! Você manchou meu nome, tentou roubar e agora exige. Você é uma ninguém. Não vai manchar o nome dos Montenegro com suas mentiras. Sua mãe e você são escória e está proibida de falar sobre esta casa ou minha família. Se voltar, chamarei a polícia por invasão. E se tentar entrar em contato com minha mãe, tenha certeza de que ela terminará em um hospital público, sozinha e esquecida." As palavras de Helena foram uma punhalada direta no coração de Lúcia. Uma humilhação pública que a deixou sem fôlego, sentindo o peso do desprezo e da injustiça. Os poucos criados que estavam por perto ouviram a diatribe e desviaram o olhar com vergonha. Lúcia sentiu o ardor nos olhos, mas se recusou a derramar uma lágrima diante daquela mulher cruel. "Você pode ter todo o dinheiro do mundo, senhora", replicou com voz quase inaudível, mas cheia de dignidade. "Mas jamais terá a paz que uma consciência tranquila dá. A verdade sempre encontra seu caminho e sua crueldade a alcançará mais cedo do que imagina. Minha mãe é inocente e isso é o único que importa. Sua pureza não será manchada pelo seu veneno." O confronto breve, mas brutal, deixou Lúcia com uma sensação de vazio, mas também com uma determinação renovada. Ela sabia que estava sozinha nessa luta, mas não cederia. Encontraria uma maneira de fazer a verdade vir à luz por sua mãe. Enquanto isso, Carlos Montenegro estava prestes a desenterrar essa verdade, uma que ia muito além de uma estatueta de porcelana ou uma acusação infundada, uma que abalaria os pilares de sua própria identidade e de sua família, revelando um abandono oculto por gerações. O detetive, após semanas de trabalho árduo, havia logrado um avanço transcendental que estava prestes a mudar tudo para sempre, confirmando seus piores temores e intuições. O investigador finalmente encontrou a peça perdida, um antigo registro de um convento que funcionava como asilo para idosos, escondido em um bairro remoto. Revelou o nome completo: Beatriz Montenegro, a irmã mais nova de seu pai, dada como desaparecida em circunstâncias misteriosas quando era adolescente. A prova era irrefutável: um ato de nascimento original, um testamento familiar que a mencionava antes de seu desaparecimento e o testemunho de uma freira idosa que mal se lembrava da jovem. "Ela ficou aqui por um tempo, senhor", disse a freira com a voz quebrada pelo tempo. Diziam que estava muito doente, com um problema de memória, e que sua família estava desesperada. Seu pai, um homem muito influente, a deu por morta, mas ela nunca morreu, só perdeu suas lembranças, sua identidade. Dona Rosa foi cuidada aqui por anos, até que um dia se foi. Carlos leu os documentos com as mãos trêmulas. Beatriz Montenegro, sua tia, a irmã de seu próprio pai, que ele conhecera apenas por fotografias antigas e relatos idealizados. A figura da irmã perdida. O choque foi brutal. A idosa Dona Rosa não era uma empregada qualquer, mas sua tia de sangue, abandonada, esquecida, manipulada pelas circunstâncias de uma família que preferia o silêncio à verdade. A injustiça se cravou em sua alma com a força de um raio. Uma verdade oculta por décadas, um segredo sombrio que manchava o nome dos Montenegro. Como meu pai pôde permitir isso? Como pudemos todos viver na ignorância? Questionou-se, sentindo o peso da culpa e do arrependimento.
O quebra-cabeça se armava com peças dolorosas, o tecido com as iniciais, a conexão com a família Montenegro. Tudo se encaixava. Dona Rosa, a mulher frágil que Helena humilhara e expulsara, era Beatriz, seu próprio sangue. A indignação o invadiu, uma mistura de raiva e um desejo profundo de justiça. Preciso encontrá-las. Preciso reparar esse erro, exclamou em voz alta. Sua decisão era inabalável. Ordenou ao investigador que virasse o céu e a terra para localizar Lúcia e Dona Rosa, não importando o custo, não importando os obstáculos, porque elas mereciam uma reparação. E Lúcia, a valente Lúcia, merecia que seu amor filial fosse reconhecido. Enquanto Carlos intensificava a busca, a sociedade peruana se preparava para a gala anual beneficente da Fundação Montenegro. Um evento de alto perfil onde Helena brilhava com luz própria, exibindo sua suposta caridade. Lúcia soube da gala por acaso, através de um antigo conhecido. Sabia que Carlos estaria lá, e a ideia de confrontá-lo, de fazê-lo saber a verdade que Helena escondia, pareceu uma última oportunidade desesperada. Não tinha vestido elegante nem convite, mas a determinação em seus olhos era mais poderosa que qualquer joia. Preciso ir, preciso falar com ele, pela minha mãe, por nós. Disse a si mesma com um nó na garganta, sentindo que não tinha nada a perder, só a esperança de um futuro melhor. Com engenho e a ajuda de uma antiga companheira que trabalhava no serviço de catering, Lúcia conseguiu acessar a área da cozinha do luxuoso salão de eventos, vestida com um simples uniforme de garçonete. Seu coração batia forte. Cada bandeja que carregava era um passo mais próximo de seu objetivo. Seus olhos vasculhavam entre a multidão de rostos conhecidos e sorrisos falsos a figura imponente de Carlos Montenegro. A música, o brilho dos diamantes, o murmúrio das conversas superficiais. Tudo era um turbilhão que a deixava tonta, mas sua mente estava clara. Só ele poderia ajudá-la a desenterrar a verdade. Não temia o que diriam, só a inação, o silêncio que poderia sepultar para sempre a dignidade de sua mãe. De repente, uma voz gélida a tirou de seus pensamentos. Mas veja só quem temos aqui. Não é a valente Lúcia, a mesma que tentou nos extorquir em nossa própria casa. Helena, ataviada com um deslumbrante vestido esmeralda, surgiu do nada, seus olhos de gelo cravados em Lúcia como adagas. Sua voz, embora sussurrada, carregava um tom de desprezo que ecoou no ambiente. Ela havia notado Lúcia entre o pessoal e a oportunidade de uma nova humilhação pública era tentadora demais para deixar passar. Que descaramento! Ousa vir à nossa gala disfarçada de serviçal. Com certeza procura uma nova vítima ou tenta roubar algo dos convidados. Helena, com um sorriso malicioso, virou-se para um grupo de amigos influentes. Queridas, esta é a garota de quem falei, a que está tentando chantagear meu marido com a história de sua pobre mãe doente. É uma estratégia tão grosseira? Deveriam ver a imprensa. Já despachei tudo. Aquela idosa não tem nada a ver com nossa família. É uma farsa. E Lúcia, uma caça-fortunas sem escrúpulos. Disseram até que a polícia está investigando seus antecedentes por fraude. Como pode se infiltrar em um evento tão honroso? É uma vergonha para todos os presentes. Os murmúrios se espalharam como pólvora. Os olhares dos convidados se cravaram em Lúcia, uma mistura de desprezo e curiosidade. As palavras de Helena, como chicotadas, queimavam sua pele, mas Lúcia se manteve ereta. A bandeja em suas mãos tremia, mas seu olhar era desafiador. Ela não era uma ladra, não era uma mentirosa, era uma filha que lutava pela única família que lhe restava, e nenhuma calúnia, por mais poderosa que fosse a fonte, poderia mudar isso. Mas o peso da humilhação era avassalador. O escárnio público era como uma marca indelével, uma ferida aberta em sua dignidade, mas ela sabia que a verdade, cedo ou tarde, emergiria, derrubando os muros da mentira. A crueldade de Helena parecia não ter limites,
mas a verdade sempre se abre caminho, inclusive nos corredores mais escuros do poder. O mais forte ainda está por vir. Queda-te até o final, porque a revelação que mudará tudo está prestes a se desatar, mostrando que o poder da compaixão é mais forte do que as mentiras mais escuras, capaz de derrubar impérios de aparências. O destino de Lúcia, Dona Rosa e Carlos está prestes a tomar a forma mais inesperada, revelando um segredo que marcará um antes e um depois na história da família Montenegro e da justiça em si, mostrando que ninguém pode escapar do seu passado. Carlos, nesse preciso momento, estava falando com o grupo de Helena, ouviu as últimas palavras de sua esposa, sua voz envenenada, suas acusações infundadas, e viu o rosto de Lúcia pálido, mas com dignidade inabalável. Sentiu uma pontada de raiva e vergonha, uma mistura de fúria pela crueldade de Helena e um profundo arrependimento por ter permitido que tal injustiça se desenvolvesse sob seu teto. "Basta, Helena!" exclamou com voz firme e ressonante, atraindo a atenção de todos. "O que você está fazendo? Pare agora mesmo!" A surpresa no rosto de Helena era palpável. Sua fachada de sofisticação se rachou, revelando sua verdadeira natureza sombria. A intervenção de Carlos silenciou a sala, um silêncio carregado de tensão. O olhar de Lúcia, ao se cruzar com o dele, era uma mistura de surpresa, esperança e uma profunda tristeza. Carlos sentiu o peso de sua inação, a culpa pelo sofrimento que Lúcia e Dona Rosa haviam suportado devido à ambição e à crueldade de sua esposa. Naquele instante, compreendeu que não poderia continuar sendo um espectador passivo. A verdade de Beatriz Montenegro, a verdade sobre Dona Rosa, devia vir à luz, não só por elas, mas pela integridade de sua própria família e pela redenção de sua alma, mostrando o poder que pode ter um arrependimento genuíno. A decisão foi tomada. Carlos se aproximou de Lúcia, ignorando os olhares estupefatos dos convidados e a fúria contida de Helena. "Lúcia", disse com uma voz que transmitia uma seriedade inabalável, "preciso conversar com você longe daqui. Eu conheço a verdade, toda a verdade." Lúcia o olhou fixamente com uma mistura de desconfiança e um pequeno brilho de esperança em seus olhos exaustos. Poderia ser esse o fim de seu calvário? Poderia esse homem tão poderoso e antes tão distante ser o catalisador da justiça que tanto ansiava? A noite de gala que Helena havia planejado para sua própria glória se transformou no preâmbulo de uma revelação muito mais impactante, um giro inesperado do destino. Carlos, depois da gala, se reuniu com Lúcia em um café discreto. Mostrou-lhe os documentos, as cartas antigas, o ato de nascimento de Beatriz Montenegro, o testemunho da freira. Lúcia, ao ver as provas, sentiu que o ar lhe faltava. As iniciais, o nome, a história do abandono, tudo apontava para que sua mãe, sua doce e frágil Dona Rosa, não fosse quem ela acreditava. Ela é Beatriz Montenegro, sua tia, a irmã do seu pai", balbuciou, com lágrimas rolando por suas bochechas, não de tristeza, mas da verdade avassaladora, da injustiça de um passado que se revelava diante de seus olhos com uma crueldade que gelava o sangue, mas que ao mesmo tempo trazia a luz da esperança. "Sim, Lúcia", confirmou Carlos, sua voz carregada de remorso. "Minha família a abandonou, a deu por morta. Ela é minha tia. Meu pai a apagou da história familiar por conveniência, para manter a imagem, mas não mais. Não posso permitir essa farsa, essa injustiça. E você, Lúcia, seu amor por ela me abriu os olhos, sua coragem desenterrou essa verdade. Juntos faremos justiça. Não se preocupe mais. Sua mãe recuperará seu nome, sua dignidade e tudo o que lhe foi arrebatado. Helena pagará por suas mentiras, por cada humilhação que infligiu,
porque a verdade sobre minha tia se erguerá acima de todas as suas falsidades, seu veneno e sua soberba incomensurável. Lúcia, comovida pela confissão e pela promessa de Carlos, sentiu que um peso enorme se desprendeu de seus ombros. A figura do milionário já não era a de um estranho poderoso, mas a de um aliado inesperado. Um homem que, apesar de sua fortuna, encontrou a compaixão e a coragem para enfrentar seu próprio passado. "Obrigada, Sr. Montenegro", disse com a voz embargada pela emoção. "Obrigada por acreditar em nós, pela minha mãe. Isso significa mais do que qualquer dinheiro ou posição. Significa sua dignidade, sua memória, sua essência. E por isso lutaremos até o fim. Não permitirei que o nome da minha mãe seja maculado nunca mais, não quando a verdade é tão clara, tão dolorosa." Carlos e Lúcia passaram as próximas horas elaborando um plano meticuloso. Sabiam que Helena não se renderia facilmente, que usaria todo o seu poder para silenciar a verdade, mas agora tinham as provas irrefutáveis e o apoio mútuo. "Devemos ser estratégicos", disse Carlos. "Helena está planejando uma coletiva de imprensa para anunciar uma grande doação a um hospital, para limpar sua imagem e, com certeza, para desacreditar vocês ainda mais. Esse será nosso cenário. Bem ali diante das câmeras, revelaremos a verdade. Será o lugar perfeito para que a justiça se manifeste, para que sua fachada de generosidade desmorone ao vivo e em direto, para que o mundo conheça a verdadeira Beatriz Montenegro." A tensão nos dias anteriores à coletiva era palpável. Helena, alheia à tormenta que se aproximava, se regozijava em sua vitória. Convencida de que sua campanha de difamação havia funcionado, enterrando Lúcia e Dona Rosa sob uma avalanche de mentiras, agora se preparava para consolidar sua imagem de filantropa impecável, a dama da sociedade perfeita. Não sabia que cada passo que dava a aproximava mais do abismo, de uma queda pública da qual não poderia se recuperar, que a justiça, com a força de uma maré imparável, se preparava para varrer seu reino de aparências, revelando seu verdadeiro rosto diante de um mundo que a idolatrava sem conhecer sua crueldade. Lúcia, por sua vez, sentia uma mistura de medo e uma determinação férrea. Ver sua mãe recuperar seu nome, sua história, era o que mais ansiava. A ideia de enfrentar Helena publicamente era aterrorizante, mas a lembrança de cada humilhação, de cada palavra ferina, lhe dava a coragem necessária. "Mãezinha, logo saberá quem é. Logo o mundo conhecerá a verdade", sussurrava para Dona Rosa, que, alheia a tudo, apenas sorria com uma inocência que era o motor de sua filha. A coletiva de imprensa não seria apenas a revelação de uma identidade. Seria a reivindicação de uma vida, a restituição de uma dignidade pisoteada, o grito silenciado de uma mulher esquecida. Os dias se transformaram em horas, as horas em minutos. A cidade vibrava com a expectativa pelo evento de Helena, promovido como um ato de caridade sem precedentes. Ninguém imaginava que, sob o tapete vermelho e os flashes das câmeras, se escondia uma verdade devastadora, prestes a explodir, fazendo em pedaços a imagem impecável dos Montenegro e expondo a crueldade e a manipulação de Helena. O destino, caprichoso e justo, uma vez, havia preparado o cenário perfeito para um clímax que marcaria um antes e um depois. Um giro dramático que ninguém na opulenta Lima, nem a própria Helena, esperava no mais sombrio dos sonhos. A justiça havia chegado. O grande salão do hotel de luxo, adornado com flores exóticas e tapeçarias de seda, fervilhava de jornalistas, cinegrafistas e as personalidades mais influentes da alta sociedade peruana. Helena, radiante em um traje de alta costura,
que deslumbrava sob os holofotes, movia-se entre a multidão com uma falsa modéstia, saboreando o momento de seu triunfo. Acreditava ter orquestrado a campanha perfeita de limpeza de imagem, uma doação milionária que sepultaria qualquer sombra de dúvida sobre sua generosidade e, de quebra, esmagaria a reputação daquela insolente empregada e sua mãe idosa. Seu sorriso era a arma de uma mulher convencida de sua invulnerabilidade, uma fachada de caridade que ocultava a crueldade mais profunda, um engano que só o tempo, ou a verdade revelada, conseguiria desmascarar. Em um canto afastado, com o coração batendo como um tambor de guerra, Lúcia observava a cena. Havia conseguido se infiltrar graças à ajuda de alguém que acreditava em sua causa, sentindo o peso da incerteza, mas também a determinação inabalável de uma filha que luta pela honra de sua mãe. A opulência do lugar, as risadas ocas, as joias brilhantes, tudo lhe parecia uma zombaria à dignidade de Dona Rosa. Sua mãe, alheia a esse circo de hipocrisia, permanecia em sua humilde moradia esperando, sem saber, a hora de sua reivindicação. Lúcia não era especialista em estratégias, só uma mulher que acreditava na justiça, uma justiça que, de uma vez por todas, devia prevalecer. Helena subiu ao palco, o microfone aguardando sua voz. A sala se encheu de um silêncio expectante. Queridos amigos, membros da imprensa, começou com voz melíflua e carregada de uma emoção ensaiada. Hoje é um dia de alegria, de esperança. A Fundação Montenegro se orgulha em anunciar uma generosa doação para a expansão do Hospital San Rafael em benefício daqueles que mais precisam. Os flashes das câmeras estalaram, os aplausos ecoaram. Helena, no auge de sua atuação, desfrutava de cada instante, cada olhar de admiração, cada elogio velado a seu grande coração, sua figura projetando uma sombra de falsa beneficência, um monumento à hipocrisia em meio à opulência e ao poder. Nestes tempos de incerteza, continuou Helena, com um tom que buscava cumplicidade. Às vezes surgem pessoas com más intenções, tentando embaçar o trabalho altruísta de outros com histórias fabricadas e doenças fingidas, buscando se aproveitar da boa-fé das famílias. Mas a verdade sempre vem à luz, não é mesmo? E a justiça, meus amigos, sempre prevalece contra os oportunistas. Não permitiremos que ninguém manche nosso nome, nem o legado de uma família que sempre velou pelos mais necessitados do Peru. A pontada no peito de Lúcia foi brutal, sentindo cada palavra de Helena como uma punhalada direta à dignidade de sua mãe. Justo quando Helena se dispunha a responder às primeiras perguntas dos jornalistas, uma voz potente e ressonante se elevou do fundo do salão, cortando o ar como uma faca. É verdade, Helena. A verdade sempre vem à luz, e hoje é esse dia. Todas as cabeças se viraram. E lá estava Carlos Montenegro, visivelmente alterado, com uma pilha de documentos em uma mão e um tablet na outra, avançando para o palco. Seu rosto, antes imperturbável, estava marcado por uma mistura de ira contida e determinação inabalável. O murmúrio da multidão aumentou, os flashes se multiplicaram e a figura do milionário, irrompendo em seu próprio evento, eclipsou a falsa grandiosidade de Helena. Helena empalideceu. Seu sorriso congelou no rosto. Seu olhar de gelo se encontrou com o de Carlos. E pela primeira vez, um traço de terror se desenhou em seus olhos. Carlos, o que está acontecendo? Você está arruinando meu evento? Tentou detê-lo com um olhar, mas Carlos não parou. Subiu ao palco, parou ao lado de sua esposa e, com um gesto firme, pegou o microfone. Desculpem-me, senhoras e senhores, por esta interrupção, mas há uma verdade que deve ser revelada. Uma verdade que esteve oculta por décadas sob o manto do silêncio e da conveniência, e que mudará para sempre a forma como esta família é vista e esta suposta filantropia.
Os jornalistas, farejando o escândalo, se lançaram para a frente. As gravadoras se ergueram, cada olho fixo no drama que se desenrolava. Lúcia, de sua posição, sentiu uma mistura de pânico e uma esperança imensa. Esse era o momento, o ponto sem retorno. Helena falou de oportunistas e de doenças fingidas, continuou Carlos, sua voz potente e clara, ecoando por todo o salão. Mas a verdadeira oportunista não é quem ela acusa. A verdadeira história é a de uma mulher inocente, abandonada, que foi humilhada e caluniada, cuja identidade foi apagada pela ambição de nossa própria família. É hora de que todos conheçam Beatriz Montenegro. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Beatriz Montenegro. O nome, lendário nos círculos mais antigos da elite peruana, era um eco de um passado que todos acreditavam estar sepultado. Helena, tremendo, tentou arrancar o microfone dele. Carlos, por favor, não diga bobagens, você está confuso. Mas ele a afastou com um gesto, e no tablet projetou um vídeo antigo na tela gigante atrás deles. As imagens granuladas pelo tempo mostravam uma jovem com traços idênticos aos de Dona Rosa, ao lado de um homem que era inegavelmente o pai de Carlos. As provas eram irrefutáveis. A verdade, um tapa visual para todos. Esta é Beatriz Montenegro, minha tia, a irmã mais nova do meu pai, anunciou Carlos, sua voz carregada de emoção e arrependimento. Dada por desaparecida há décadas, mas na realidade abandonada em um orfanato e depois em um asilo por nossa própria família. Envergonhados de sua doença mental, seu nome foi apagado, sua existência negada, sua dignidade pisoteada. E a mulher que Helena humilhou, a quem chamou de ladra e oportunista, essa mulher frágil que ela expulsou de nossa casa, é Beatriz Montenegro, minha tia, sua própria família, meu próprio sangue. Os suspiros de espanto encheram o ar. A revelação foi monumental. Helena se cambaleou, seu rosto um poema de fúria e derrota. É uma mentira, uma invenção, ela é uma idosa qualquer. Manipularam Carlos, gritou desesperada, mas sua voz já não tinha autoridade. Apenas o eco de uma mulher encurralada. Os jornalistas, antes aliados, agora a olhavam com desprezo, suas câmeras focando seu colapso. Carlos, com o olhar fixo em sua esposa, continuou. Aqui estão as provas. O ato de nascimento original, cartas manuscritas de meu pai, mencionando-a, e o testemunho da freira que a cuidou por anos. Dona Rosa, Beatriz, nunca roubou nada. Só pegou algo familiar, algo que a conectava a um passado que lhe foi arrebatado. Não posso acreditar. É sua própria família, exclamou um jornalista. Outro murmurou. Que hipocrisia! Acusou sua própria cunhada. A imagem de Helena, antes impecável, desmoronava diante dos olhos de todos. Sua máscara de caridade, feita em pedaços pela verdade brutal. Carlos projetou um segundo vídeo, um clipe mais recente mostrando Lúcia cuidando de Dona Rosa com ternura infinita e o tecido com as iniciais. Ah! A prova era irrefutável. Lúcia não é uma caça-fortunas. É uma filha valente que lutou com dignidade pela única família que lhe restava, ignorando que essa família era na realidade uma Montenegro. Seu amor por sua mãe é o que nos abriu os olhos a todos. Lúcia, com lágrimas rolando por suas bochechas, sentiu uma mistura de alívio e uma profunda tristeza. A verdade sobre sua mãe, sobre Beatriz, havia vindo à luz, mas a um custo alto. No entanto, a dignidade de Dona Rosa, agora Beatriz Montenegro, estava sendo restaurada diante de milhares de olhos. Carlos, com a voz agora mais suave, mas igualmente firme, olhou para a multidão. E agora, a Fundação Montenegro, em vez de uma doação anônima, se dedicará a construir o Lar Beatriz Montenegro,
um refúgio digno para todas aquelas pessoas que, como minha tia, foram esquecidas pela sociedade ou por suas próprias famílias. Um lugar onde a memória e a dignidade serão protegidas acima de tudo. Este é apenas o início da justiça verdadeira. Helena, completamente descontrolada, tentou fugir do palco, mas os jornalistas a cercaram, suas perguntas afiadas como facas. Senhora Montenegro, como explica isso? Acusou sua própria cunhada de roubo? Seu mundo, construído sobre mentiras e manipulação, desmoronou em segundos diante das câmeras de televisão que transmitiam sua queda ao vivo para todo o país. A humilhação era absoluta, pública, devastadora, um castigo que todo o seu dinheiro não poderia evitar. Seu poder evaporava com cada flash, com cada grito de um jornalista, com cada olhar de desprezo daqueles que antes a veneravam. A voz de Carlos ecoou novamente, agora com um tom de profunda convicção. Eu peço perdão à minha tia Beatriz Montenegro, a Lúcia e a todos que sofreram por nossa cegueira e arrogância. Minha tia Beatriz Montenegro, a mulher que Helena difamou, merece a verdade e a justiça, e Lúcia, sua valente filha, merece todo o respeito e reconhecimento por defender a dignidade de sua mãe. A justiça não é apenas uma lei, é um ato de compaixão. E hoje, a compaixão triunfou neste salão, mostrando o poder que o amor verdadeiro tem diante da adversidade e da mentira. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas, porque a luta de Lúcia pela dignidade de sua mãe nos lembra que o amor e a verdade sempre encontram seu caminho, mesmo nos corredores mais escuros do poder e da riqueza. O aplauso foi ensurdecedor, um rugido que ecoou no salão, não pelo dinheiro, mas pela verdade. Lúcia, entre lágrimas, ousou levantar o olhar, encontrando o de Carlos. Era um olhar de arrependimento, sim, mas também de uma nova esperança, uma aliança forjada no fogo da justiça que mudaria para sempre seus destinos e o de muitos outros. Unindo dois mundos opostos, a imprensa, sedenta por cada detalhe, seguiu o rastro de Helena, que se abriu caminho entre a multidão, humilhada, seu império de aparências desmoronado por um vídeo e cartas antigas. Seu nome, antes sinônimo de elegância e caridade, agora estava manchado para sempre. O escândalo Montenegro se tornou manchete em todos os noticiários. Um terremoto social que abalou os alicerces da elite peruana, demonstrando que nem o dinheiro nem o poder podem ocultar a verdade para sempre. A justiça, ainda que tardia, havia chegado com a força de um furacão, varrendo a soberba e a crueldade e deixando à mostra a fragilidade da mentira. Lúcia se aproximou de Carlos, a gratidão e a emoção transbordando em seu coração. Obrigada, senhor Montenegro. Obrigada por fazer isso pela minha mãe, por nós. Finalmente, a verdade. Carlos, com os olhos vidrados, assentiu. Não há o que agradecer, Lúcia. Sou eu quem deve agradecer a você. Você me abriu os olhos para a verdade que minha família enterrou, para a dignidade que minha própria tia merecia. Este é apenas o começo. Beatriz e você merecem muito mais. E farei tudo o que estiver ao meu alcance para corrigir esse erro, para limpar o nome da minha tia e para garantir que nenhuma pessoa vulnerável seja jamais esquecida ou humilhada, especialmente sob meu teto ou pelo meu sobrenome. Esse é meu compromisso daqui para a frente. O salão, antes cenário de ostentação e mentira, agora era o epicentro de uma revelação que prometia uma mudança radical. Os convidados, a imprensa, todos se dispersaram com o peso da notícia, suas mentes assimilando a magnitude do engano e a coragem de um homem que decidira romper o silêncio de décadas. A imagem de Carlos e Lúcia, de pé juntos no palco, se tornou um símbolo inesperado.
a aliança entre dois mundos diferentes, unida pela busca da verdade e da compaixão. Uma centelha de humanidade que havia sido acesa em meio à escuridão da soberba e que prometia um futuro cheio de esperança para todos. A queda de Helena foi imediata e contundente. A imprensa a destruiu. Seus amigos da alta sociedade a evitaram. Seus contatos se dissiparam. O peso de sua crueldade e mentiras caiu sobre ela, deixando-a sozinha e despojada de seu poder e status. Enquanto isso, Lúcia, com uma calma que não era indiferença, mas uma paz profunda, observava a justiça se manifestar. Finalmente, sua mãe, Dona Rosa, recuperaria seu nome, sua história, sua dignidade, aquela que Helena havia arrebatado com tanta violência, demonstrando que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre era o único caminho para a verdadeira libertação. O clamor da gente, os aplausos e os olhares de respeito para Lúcia e Carlos marcaram o fim de uma era de silêncio e o início de uma nova. O Lar Beatriz Montenegro não era apenas um projeto, era um símbolo de redenção, um farol de esperança para os esquecidos, um testamento ao poder do amor e da verdade. A história de Beatriz, a tia perdida, não seria mais um segredo vergonhoso, mas um legado de compaixão. Um lembrete de que cada vida importa e que a dignidade humana, por mais frágil que pareça, jamais deve ser pisoteada, mas protegida com a mesma força com que Lúcia defendeu sua mãe, o maior tesouro de sua vida, seu motor. Depois que os aplausos ensurdecedores se extinguiram no salão, uma nova era começou para a família Montenegro, uma construída não sobre verdades ocultas, mas sobre a rocha sólida da compaixão. Carlos, com a voz ainda ecoando com o peso de sua confissão, virou-se para Lúcia, seu olhar refletindo um arrependimento profundo e uma admiração incipiente. Lúcia, este é apenas o princípio. A justiça não é só para minha tia Beatriz, mas para cada pessoa esquecida, para cada voz silenciada. Prometo que a dignidade de sua mãe será restaurada. E você, que com tanto amor a protegeu, encontrará o lugar que merece neste novo capítulo de nossas vidas. Lúcia, com o coração ainda descompassado, sentiu que um peso imenso se dissipava de seus ombros. Uma mistura de alívio e a força de um futuro incerto, mas agora cheio de esperança. A queda de Helena foi o sinal de que a verdade, por fim, havia prevalecido, iluminando cada canto. Helena, destruída, humilhada, conseguiu escapar da avalanche de perguntas e flashes, mas sua vida era apenas o prelúdio de sua sentença. A imprensa a destruiu sem piedade. Seus amigos da alta sociedade a evitaram como uma praga, e seus contatos, antes sólidos, se dissiparam como fumaça entre seus dedos. Sua mansão, antes um refúgio de opulência, se converteu em uma prisão de solidão. Seu nome, antes sinônimo de elegância e poder, agora era um sussurro de desprezo e traição. O império de aparências que construíra com tanta astúcia desmoronou em um instante, deixando à mostra sua crueldade e manipulação diante dos olhos de um mundo que antes a idolatrava cegamente. Não havia volta. A justiça, embora dolorosa para ela, havia cobrado seu preço, implacável e definitiva. Com a convicção de quem encontrou sua verdadeira intenção, Carlos Montenegro não perdeu um minuto. Seu primeiro passo foi garantir a segurança e a felicidade de Beatriz. Reuniu-se com Lúcia. Seus olhares não eram mais apenas de respeito, mas de compreensão profunda, forjada na batalha. Lúcia, sua mãe precisa do melhor cuidado, de um lugar onde sua memória possa descansar em paz e sua dignidade permaneça intocável. Eu providenciarei tudo para que Beatriz receba atenção médica especializada e um ambiente de amor. Quero que você fique no comando, que ela seja sua prioridade principal, sem se preocupar com nada além de sua felicidade. A voz de Carlos soava agora com uma qualidade que Lúcia nunca imaginara no frio magnata.
um tom que falava de uma reparação que ia além do material, que tocava a alma. Lúcia, exausta, mas aliviada, sentiu uma onda de gratidão ao ouvir Carlos. O alívio por sua mãe era imenso. A promessa de uma vida digna para Dona Rosa, agora Beatriz, era seu maior desejo. Senhor Montenegro, meu único desejo é que minha mãe esteja bem, que recupere a paz que lhe foi arrebatada. Não preciso de nada para mim, só que ela tenha o melhor. Estou disposta a dedicar cada dia ao seu cuidado, à sua memória, para que nunca mais se sinta sozinha ou desprotegida. Sua dignidade é meu legado. Suas palavras eram um testemunho de um amor incondicional, puro e desinteressado. Um amor que movera montanhas e que agora, finalmente, encontrou eco no coração de um homem que permanecera cego por tempo demais diante da verdade. O reencontro de Beatriz com seu passado, embora borrado para ela, foi um momento de profunda emoção. Carlos, comovido, mostrou-lhe fotografias antigas, falou-lhe de seu pai, de seu avô, de uma vida que lhe fora arrebatada injustamente. Dona Rosa, em seus momentos de lucidez, olhava os rostos com uma faísca de reconhecimento em seus olhos. Uma lágrima silenciosa rolando por sua bochecha, como se um eco distante de sua identidade a chamasse das profundezas do esquecimento. Lúcia, ao lado, segurava sua mão. Sua presença era uma âncora naquele mar de lembranças fragmentadas. A mansão Montenegro, antes um lugar de humilhação, agora era o cenário de uma lenta mas profunda restauração da alma, um lugar onde o perdão começava a germinar entre suas paredes ancestrais. A vida de Beatriz deu uma virada de 180 graus. Da humilde moradia, passou para uma suíte especialmente adaptada na própria mansão Montenegro, rodeada por profissionais médicos, enfermeiros e terapeutas especializados em Alzheimer. A música suave enchia os corredores. Os jardins se transformaram em um refúgio de tranquilidade onde passear. E as noites transcorriam em paz, longe da incerteza e da precariedade. Sua saúde, embora marcada pela doença, melhorou notavelmente e seus sorrisos se tornaram mais frequentes, mais genuínos. Lúcia supervisionava cada detalhe, cada cuidado. Sua presença era um bálsamo para Beatriz. O amor incondicional que fora seu escudo agora era sua cura, sua alegria, sua razão de ser. A promessa de Carlos de financiar o lar Beatriz Montenegro se materializou com uma rapidez assombrosa. Com seu vasto capital e influência, o projeto tomou forma não como uma simples doação, mas como uma missão de vida, um compromisso inabalável com a justiça. Adquiriu-se um terreno amplo, contrataram-se os melhores arquitetos e especialistas. A visão era clara, um centro de excelência para pacientes com Alzheimer, onde a dignidade, o respeito e o amor fossem os pilares fundamentais. Este será um lugar onde ninguém será esquecido, declarou Carlos na cerimônia de colocação da primeira pedra, sua voz carregada de emoção. Um lar que honre a memória de Beatriz, minha tia, e o amor inquebrantável de Lúcia, sua filha, que nos ensinou o verdadeiro valor da compaixão e da verdade. Lúcia, com seu olhar franco e seu espírito inabalável, aceitou o cargo de diretora da Fundação Lar Beatriz Montenegro. Sua experiência de vida, seus anos de luta e sua profunda empatia pelos vulneráveis a tornaram a líder perfeita para essa nobre causa. Cada detalhe nesta casa terá a alma da minha mãe, disse, comovida. Cada sorriso, cada cuidado será um tributo à sua dignidade. O medo, a solidão, o desprezo, jamais permitirei que isso aconteça aqui. Sob sua direção, o projeto floresceu não só como um edifício, mas como uma filosofia de vida, um santuário onde a memória era honrada e o futuro de muitos era transformado pela bondade e pela compreensão que ela infundia em cada canto.
O trabalho conjunto na fundação foi o catalisador de um amor que cresceu silenciosamente entre Lúcia e Carlos. As reuniões de trabalho se tornaram mais pessoais. As longas conversas sobre a missão se estendiam à vida, aos sonhos, às feridas do passado. Carlos descobriu em Lúcia uma fortaleza que superava qualquer fortuna, uma pureza de coração que nunca encontrara em seu mundo superficial. Lúcia, por sua vez, viu além do magnata, descobrindo um homem com uma alma nobre, capaz de se arrepender e de amar com uma profundidade insuspeita. Seus olhares se cruzavam carregados de uma química inegável, de um respeito mútuo, que logo se transformou em algo mais profundo e transcendente, um amor que floresceu no terreno fértil da compaixão e da verdade. Uma tarde, nos jardins da ainda não inaugurada Casa-Lar, sob a sombra de uma árvore antiga que testemunhara tantas histórias, Carlos se ajoelhou diante de Lúcia. Não carregava um anel de diamante chamativo, mas uma pequena corrente de prata com um pingente simples, uma flor de lis bordada. O antigo símbolo da família Montenegro. Lúcia, disse, com a voz embargada pela emoção, este símbolo representa agora não a riqueza, mas a redenção, a honra e o amor. Minha tia Beatriz recuperou sua dignidade graças a você. Você me mostrou a verdade e me deu a oportunidade de emendar minha vida. Quero compartilhar esta nova vida com você, esta missão, este amor. Teria a honra de ser minha esposa, minha companheira neste caminho de justiça e compaixão? Lúcia, com lágrimas nos olhos, não pôde conter a emoção. Sim, Carlos. Sim, quero, respondeu em voz quase um sussurro. Quero construir com você este legado de amor, esta casa de dignidade. Nossa história, a da minha mãe, a da sua tia, nos uniu para sempre. Não é o luxo que anseio, mas a paz que vem de um propósito compartilhado, do amor que nasce da verdade. Este anel, esta flor, é o juramento de que nossa união não será só pessoal, mas um farol de esperança para todos aqueles que precisam ser vistos, ser amados, ser protegidos da crueldade que muitas vezes espreita nas sombras da indiferença. A inauguração do Lar Beatriz Montenegro foi um evento memorável. Longe da ostentação das galas de Helena, familiares de pacientes, voluntários, médicos e imprensa se reuniram para celebrar o início de uma nova era de compaixão. Beatriz, sentada em uma cadeira de rodas com Lúcia ao seu lado e Carlos ajoelhado à sua frente, era o centro das atenções, embora não compreendesse toda a magnitude do momento. Seu sorriso sereno era testemunho da paz que havia encontrado. Carlos, em seu discurso, não ocultou o passado sombrio de sua família, mas o transformou em uma lição, um compromisso inabalável de redenção. Esta casa é para todas as Beatriz deste mundo, para que encontrem a dignidade que lhes foi arrebatada, disse, comovido. Desde o primeiro dia, o lar se transformou em um farol de esperança. Não só oferecia cuidados médicos de primeira linha, mas também terapias inovadoras, programas de estimulação cognitiva e um ambiente familiar que nutria a alma de seus residentes. Voluntários de todas as idades se uniram à causa, inspirados pela história de Beatriz e pela coragem de Lúcia. As notícias sobre a fundação se espalharam rapidamente, inspirando outros empresários e a sociedade em geral a refletir sobre a responsabilidade social e a importância de proteger os mais vulneráveis. O legado de uma família que caíra na escuridão agora brilhava com uma luz nova, uma luz de compaixão e propósito, um exemplo vivo da justiça social que tanto se anseia.
Enquanto o lar florescia, sob a liderança de Lúcia e Carlos, a vida de Helena desmoronava no isolamento. Perdeu seus contatos, seu círculo social. O repúdio foi geral e sua fortuna pessoal foi drasticamente reduzida em uma batalha legal contra a incapacidade de Carlos de tolerar mais sua crueldade. Vivia na mansão, uma sombra do que fora, rodeada de luxos que já não lhe traziam consolo, mas só destacavam sua solidão e sua derrota. Sua arrogância a condenara. Seu desprezo pelos fracos se voltara contra ela, deixando-a sem nada além do eco de suas próprias mentiras, um castigo mais doloroso do que qualquer sentença judicial. O abandono sem dignidade e sem amor, apenas o vazio de sua própria alma. A história de Beatriz, de Lúcia e de Carlos se tornou uma lenda moderna em Lima, um lembrete vivo de que a dignidade humana não se compra nem se vende, mas se defende com a alma e o coração. O amor inquebrantável de uma filha, a capacidade de um homem de ver além de seu próprio privilégio e a redenção de um sobrenome manchado demonstraram que, mesmo nos cenários mais opulentos, a verdadeira riqueza reside na compaixão. A moral desta história ecoou em cada canto. A dignidade não tem preço e o amor mais puro nasce da verdade. Ele é como um rio caudaloso, sempre encontra seu caminho para curar as feridas mais profundas. 5 anos depois daquela revelação que abalou os alicerces da alta sociedade, o lar Beatriz Montenegro cresceu além dos sonhos mais ambiciosos. O que começou como um único refúgio se expandiu para 5 cidades ao longo do Peru, cada uma delas um santuário de dignidade e esperança para milhares de idosos esquecidos. Lúcia, como diretora-geral da Fundação Montenegro, e Carlos, como presidente honorário, dedicavam cada instante de suas vidas para expandir sua missão, para tocar mais vidas, para garantir que o legado de Beatriz se perpetuasse como um farol de humanidade e compaixão em um país que muitas vezes relegava seus idosos ao esquecimento. As risadas dos residentes em cada lar eram o testemunho mais eloquente do impacto da fundação. Idosos que viviam na rua, que haviam sido abandonados por suas famílias ou que padeciam de doenças degenerativas, encontravam ali não só atenção médica de vanguarda, mas também calor humano, atividades recreativas e a sensação de pertencer a uma grande família. Lúcia e Carlos, agora pais de uma pequena menina chamada Rosa, em homenagem à avó que lhes ensinou o verdadeiro valor da dignidade, visitavam constantemente os centros, suas mãos entrelaçadas, seus corações cheios de gratidão por terem encontrado um propósito tão profundo, tão significativo na vida. A pequena Rosa, com os olhos francos de sua mãe e o olhar curioso de seu pai, crescia em um lar onde a compaixão era a língua principal. Lúcia e Carlos não só construíram uma fundação, mas uma família, um legado de amor que transcendia o dinheiro e o status. Sua união era testemunho de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que nasce da empatia, da luta compartilhada por um mundo melhor. Juntos, continuavam sua missão, sabendo que cada lar aberto, cada vida resgatada do esquecimento, era uma homenagem a Beatriz, a sua dignidade e a verdade que os unira. Uma verdade que transformou a opulência em compaixão e deu um sentido profundo à justiça. Beatriz Montenegro, a mulher que um dia foi Dona Rosa, viveu seus últimos anos rodeada de amor e cuidados. Seu rosto sulcado pelas rugas da idade, mas com uma serenidade que refletia a paz de ter recuperado seu nome, sua história e sua família. Embora sua memória flutuasse, os momentos de lucidez eram de profunda gratidão por Lúcia e Carlos. Sua vida se transformou no símbolo da redenção, um lembrete de que nunca é tarde para corrigir erros, para buscar a verdade e para honrar a dignidade de cada ser humano. A ala principal do primeiro lar levava seu nome gravado em mármore,
um monumento eterno à compaixão e à coragem, reivindicadas por uma vida que fora silenciada e depois redimida. Em uma tarde ensolarada, Lúcia, Carlos e a pequena Rosa passeavam pelo jardim do lar Beatriz Montenegro. Uma borboleta de asas vibrantes pousou delicadamente sobre uma flor de lis bordada em uma fonte de pedra, o mesmo símbolo que Carlos havia dado a Lúcia. A imagem era poética, serena, um quadro perfeito da moral da história. A verdadeira riqueza não reside no ouro nem no poder, mas no amor inquebrantável, na compaixão que cura e na verdade que, como a luz do sol, sempre encontra o caminho para dissipar as sombras, revelando a dignidade inerente a cada alma, fazendo com que a esperança floresça nos corações para sempre, como um eterno renascer.